você é um cara com dificuldades em ter relacionamentos, mas após conhecer uma garota seria capaz de vender a própria alma para conseguir o que quer. E esse é o filme Endiabrado. Então pega seu senso de perigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando várias pessoas pelo mundo e todas têm um tipo de pecado que o condenaria. E conhecemos Elliot, que tem mais de um, pois ele claramente não era normal, além de ser muito lerdo. Ele trabalhava em uma empresa de suporte técnico de informática e ele não gostava do que fazia. Mas pior que isso eram seus colegas, pois ele tenta marcar alguma coisa com o negão da canela fina, mas ele acha ofensivo as gírias dele. E quando vai falar com o pessoal, eles dizem que tem família e não poderiam sair para beber. E percebemos que ele é o famoso mala sem alça, que ninguém quer carregar. O pessoal está no bar depois de um dia cansativo de trabalho, e depois de aturar o chefe e Elliot, que era pior ainda. E Elliot aparece no bar e geral tenta se esconder, mas não dá certo. E quando ele chega na mesa, geral fica sem graça. E eles deixam entender que é para ele sair dali, mas ele não ligava. Até que entra uma mulher diferenciada no bar e ele começa a ficar apaixonadinho. E ele sabia tudo sobre ela, pois trabalharam juntos durante 4 anos. E agora é aquele momento que sabemos que vai dar ruim e mesmo assim ainda temos esperança, pois ele vai confiante para falar com ela, mas os dois ficam sem assunto e quando ele vai chamá-la para beber com os amigos, ela já meteu o pé. Elliot estava desanimado e diz que faria de tudo para ficar com ela. E nesse momento vemos que suas preces foram escutadas. O problema é que não pela pessoa certa, pois uma bola de bilhar para em seu pé e uma mulher diferenciada de vermelho o chama para conversar. E começa a dar em cima dele e diz que tinha habilidades diferentes. E diz que escutou o que ele desejou e ela começa a dar em cima dele nervosamente, com direito à língua na garganta. E ela começa a se apresentar e diz que era o Sassá, o caramunhão, o mochila de criança, o pé rachado, o cabelo rastafari. E claramente ele não acredita. Quando ele está saindo do bar, ela estava do lado de fora, esperando, e ele não entende como ela fez aquilo, e ela diz que deu uma proposta para ele, que seria muito louca, pois ele poderia fazer 7 pedidos que ela realizaria, e ele diz que deseja um hambúrguer, e agora que vem o golpe, pois eles pegam um ônibus e vão até o McDonald's, e ele ainda tem que pagar o próprio lanche, e ela diz que ele queria um hambúrguer, só não especificou como ele chegaria. Ela se chamava Sr. Nick, e a Sr. Nick diz que o levaria em um lugar diferenciado, pois ela era dona de uma boate que ficava escondida na cidade. E quando ele chega no lugar, todos conheciam o Elliot e queriam ficar com ele. E o Sr. Nick começa a dizer que se ele aceitar os pedidos, pode ter muito mais que isso. E ele diz que ainda não acreditava que era o Sassá. Então ele se transforma, e agora estava acreditando. E o Sr. Nick diz que gostava de usar o corpo de mulheres para seduzir os homens desesperados por desejos. Ela diz que bastava assinar o contrato e cai um contrato com mais de 1000 páginas. E ela diz que eram apenas alguns termos de segurança e o primeiro termo era que após 7 pedidos, a alma dele seria dela. E nesse momento seria mais que o suficiente para levantar e continuar vivendo uma vida de merda. E ele estava pensando em desistir até que aparece no telão como a vida dele poderia ser e diz para ele assinar. E vemos que ele vendeu a própria alma por ser gado. E o Sr. Nick diz que agora estava tudo certo e se precisasse de ajuda era só chamar no pager no número 666. E seu primeiro desejo era ser muito rico e poderoso, além de ser casado com Allison. O desejo dá certo, ele acorda em uma grande mansão e estava dormindo com Allison. E ele ainda tinha um bigode fininho, além de ter centenas de funcionários trabalhando em suas fazendas. E quando ele desce, percebe que estava falando espanhol e nem sabia que sabia falar esse idioma. E seu mordomo diz que chegou uma encomenda para ele no estábulo. E vemos que os colegas de trabalho que não gostavam deles nessa história são seus funcionários. Elliot começa a dizer que estava vivendo um sonho, pois era rico e poderoso, e tinha o amor da melhor mulher do mundo. E do nada ela passa se agarrando com um professor de inglês e geral percebe o que estava acontecendo, menos ele. E quando ele vai tirar satisfação, Allison começa a dizer que era coisa da cabeça dele e que estava aprendendo muito bem outra língua com o professor Juan Carlos, e ele consegue acreditar.
Seus capangas mostram algumas fotos mostrando que ela estava mentindo, e quando ele vai tirar satisfação novamente, ela diz que o odiava e que estava apenas casados, mas não queria nada com ele. E ele é chamado pois chegaram alguns empresários russos querendo conversar, e nesse momento vemos que o pedido saiu um pouco errado, pois ele se tornou o Pablo Escobar, e ele vai até os campos de trabalho e ele precisava punir um funcionário que pegou meio quilo de talco, e ele acha que geral estava nervoso por causa de meio quilo de açúcar, mas quando ele prova, ele percebe no que estava metido, e os empresários russos na verdade não eram tão empresários assim, e eles vieram reclamar pois estava tendo atraso no carregamento e começa um tiroteio nervoso, mas ele consegue fugir e se prende no helicóptero, mas acaba deixando o pager cair, e pula para pegar, porque no ruim ele daria uma falecida de leve, e ele acaba caindo no meio da cidade e o Sr. Nick estava fingindo de guarda. Elliot diz que foi enganado e ele diz que fez apenas o que ele pediu, riqueza e poder, e isso era a raiz de todos os males. E o Sr. Nick diz para conquistar a Alice precisava saber do que ela gostava, e eles aparecem no apartamento dela e começam a ler o diário dela, e ele descobre que ela gostava de caras sensíveis, pois os normais não valiam a pena, e acho que você já entendeu que mais um pedido não vai dar muito certo, pois ele aparece em uma praia paradisíaca e ele pediu para ser o homem mais sensível emocionalmente da Terra, mas claro que tudo teria uma consequência, pois Alice não estava aguentando ficar com ele por ser chato, e aparecem alguns caras na praia que estavam de olho nela, e por ele ser muito sensível, ele não consegue falar nada, pois toda hora que olha pro pôr do sol, começa a chorar. E Alice diz que iria com eles, pois não aguentava a sensibilidade dele, e que só queria beber e brincar de entra tatu e sai tatu, e tem o negão da canela fina, que talvez não caiba na toca do tatu. Quando ele volta para a realidade, ele aparece no centro da cidade e o Sr. Nick diz que ele tem poucos pedidos. E agora, Elliot percebeu que tudo o que pedia acabava se tornando um pesadelo. E o Sr. Nick começa a chorar dizendo que estava sendo acusado injustamente e diz que só estava brincando. E diz que ele precisava ser específico no que pedir para não ter consequências. E agora ele sabe o que fazer e diz que queria ser grande, rico, famoso e atraente. E nisso ele se transforma no maior jogador de basquete da história e o mundo nunca viu ninguém igual. E o problema é que junto com o pacote, ele era muito burro que nem uma porta. Elliot está no banheiro de boa quando uma repórter aparece e era a Alison. E ela começa a dizer que pelo tamanho dele, o talento dele deve ser muito grande. E ela começa a fazer uma cara de desce seco e sobe molhado. O problema é que quando ele tira a toalha, ela se assusta porque ele era grande, mas escondia um pequeno pigmeu. E ela diz que precisava ir embora pois a entrevista com ele foi minúscula e que o time da Jamaica provavelmente seria uma grande entrevista e ele vê que foi mais uma vez ludibriado. E ele estava tão lerdo que não conseguia digitar o número certo, mesmo estando escrito na cara dele. Elliot aparece no hospital e o Sr. Nick diz que ele não especificou os pedidos, e agora ele sabia o que queria e diz que queria ser um galã, inteligente, famoso, rico e com o terceiro pé. E dessa vez vemos que deu certo, pois ele estava chegando em uma festa da alta sociedade e todos estão de olho nele com maldade no coração. E Alison aparece e os dois ficam apaixonados, e ele diz que a levaria para casa e a brincadeira seria nervosa. E chegando em casa, ele diz que daria um trato na goiaba dela, mas quando chegam no quarto, ele era casado e acho que não era de goiaba que ele gostava não, se é que você me entende. E para testar, ele tenta dar um beijo nela e percebe que realmente não gostava. Dessa vez ele aparece em uma sala de aula e já não entende como fazer para tudo dar certo. E o Sr. Nick diz que o compensaria de uma forma que ele não poderia negar. E diz que ele merecia ser um cara de honra onde todas as mulheres quisessem ficar com ele. E diz que ele seria o presidente dos Estados Unidos. O problema é que ele se transforma em Abraham Lincoln no dia que ele daria uma falecida de leve. E mal consegue aproveitar o desejo e antes de dar uma falecida, pede para fazer uma ligação e volta para casa. Elliot já não sabe mais o que fazer e vai para o trabalho e chegando lá, o Sr. Nick aparece no computador dizendo que ele tem apenas um desejo e que depois disso a alma dele seria dele e começa a discutir com a tela do computador
computador, mas geral vê desligado. E ele vai na igreja para pedir ajuda, pois não queria perder a alma. E ele tenta contar ao padre o que aconteceu, mas acaba sendo preso por acharem que ele estava bêbado e fazendo fuleiragem. E na delegacia o Sr. Nick é uma das guardas e ninguém o respeita por acharem que ele estava bêbado. Na cela, o negão da canela fina começa a puxar assunto com ele e pergunta como ele foi parar ali. E ele diz que vendeu a alma e passou pelas piores situações. E o canela fina diz que ele não pode vender algo que não é dele e que bastava abrir a mente e pensar nas pessoas. Então no dia seguinte ele sai da prisão e vai até a boate do Sr. Nick. E todas aquelas pessoas que estavam dando mole para ele, na verdade eram vários velhinhos tortinhos. Elliot diz que não usaria o último desejo dele, para não perder a alma. E o Sr. Nick diz que ele não tinha escolha e estava no contrato que os desejos têm prazo de validade. E o teletransporta para a sala que tudo queima e ele deseja que Allison tenha a melhor vida possível e que seja muito feliz. E ele aparece em um tribunal e o Sr. Nick diz que ele teve a alma de volta, pois nas cláusulas diziam que se você usar um desejo em favor de outra pessoa, você estava liberado do contrato. Depois de tudo que ele passou, agora ele era um novo homem e encontra com Allison na rua e tenta chamá-la para sair, mas ela estava namorando. E no trabalho as pessoas estavam respeitando e quando chega em casa estava se mudando uma nova inquilina e eles começam a se dar bem e no final Deus e o Sassá estavam jogando xadrez e agora ele estava feliz. E isso nos mostra que se você estiver sofrendo por causa de mulher ou homem, quer dizer que no final tem algo preparado para você. Só precisa passar por muitas desgraças e nada te garante que vai ser uma pessoa no final, pois pode ser uma bike elétrica. E para você ter um desejo, clica no like aí e se inscreve no canal. E nos comentários diz qual será seu pedido e não te garanto que vou realizar, mas posso deixar o coração da humildade. E agora vou nessa, que estou melado, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it